Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Quer acompanhar o nosso trabalho? Se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Tem algum amigo estudando para o vestibular ou que curte história? Compartilha com ele, aí ele também terá acesso a vídeos, informações, dicas importantes. Gostou do vídeo? Deixa seu like, dá uma moral para nós e se ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário, eu te respondo e a gente vai construindo juntos o nosso conhecimento histórico. No site de hoje, nós vamos falar da colonização da América Inglesa. As 13 colônias serão colonizadas pela Inglaterra. Bora lá ver? Roda a vinheta. Fala da colonização da América Inglesa, o primeiro ponto para a gente tomar cuidado é a comparação com a colonização ibérica. Colonização ibérica, Espanha e Portugal. Tudo bem? Aliás, eu recomendo que se você não assistiu os vídeos a respeito de colonização da América Espanhola, você o faça, não necessariamente agora, mas que você veja, porque de certa forma os vestibulares gostam de fazer essa comparação entre as colonizações, tá? E quando a gente fala especificamente da América Inglesa, existe uma questão temporal que você precisa tomar cuidado. As colonizações ibéricas, Espanha e Portugal, elas se inserem no contexto das grandes navegações. Então, o processo de colonização, tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa, ele vai se iniciar lá para o século XVI, 1500 e um tanto, tudo bem? Quando a gente fala da América Inglesa, existe uma diferença. A Inglaterra, no século XVI, ainda está no processo de consolidação da monarquia. Tanto é que, se você lembrar, a Inglaterra tem, no século XVII, as chamadas revoluções inglesas, certo? Então, o processo de expansão marítima e o processo de conquista da América Inglesa vai se dar justamente entre os séculos XVII e XVIII. Então, primeira diferença aqui. Existe uma diferença temporal em relação à América Ibérica. A Inglaterra vai fazer o seu processo de colonização entre os séculos 17 e 18, tá? E a gente precisa, como sempre, analisar o contexto. Aliás, deixa eu fazer um convite para você. Você que não assistiu o vídeo que fala do método CAT, o vídeo que fala sobre como estudar história, nós falamos muito disso, da contextualização. Eu sugiro que você veja, você que tem dificuldade para como estudar história, o primeiro ponto é sempre contextualizar, entender o cenário, tá? O que está rolando na Inglaterra do século XVII e do século XVIII? Eu quero destacar aqui 3 coisas que marcam a Inglaterra dos séculos XVII e XVIII. O século XVII e XVIII marca o estabelecimento na Inglaterra de um processo chamado cercamentos. Tem uma lei na Inglaterra chamada Enclosure Law. A lei dos cercamentos nada mais é do que a introdução da propriedade privada na área rural inglesa. A Inglaterra tinha uma distribuição de terras que ainda apresentava resquícios feudais, certo? A terra por herança, certo? A terra doada, aquela ideia da vassalagem, certo? A Inglaterra nunca teve um sistema feudal consolidado, mas a estrutura fundiária inglesa tinha resquícios ainda dessa lógica feudal, seja familiar, seja comunal, seja de doação. A partir da lei dos cercamentos, começa a se exigir obrigatoriedade de compra da terra. E a obrigatoriedade de compra da terra, ela vai criar uma distinção social muito forte, porque só vai ter condição de comprar terra aquele que tem recursos. E a Inglaterra já era um país essencialmente rural. A Inglaterra se destacava pela criação de ovelhas, tudo bem? Ovelhas que eram utilizadas para produzir lã, e a lã era o grande produto de exportação da Inglaterra. A partir da introdução da lei dos cercamentos, começa a se consolidar um distanciamento social muito forte na Inglaterra. Por quê? Aquele que tem terras vai ter acesso a mais terras, e aquele que não tem terras vai ter acesso a menos terras, certo? O que vai gerar isso aqui na prática?
Isso, na prática, vai intensificar o processo de êxodo rural, tudo bem? Aqueles que não têm terra, eles migram para as cidades. Aliás, isso aqui mais pra frente vai ser uma das causas da Revolução Industrial, tudo bem? Tem ainda na Inglaterra as disputas religiosas. Disputas religiosas. Quando a gente fala de disputas religiosas na Inglaterra, é muito importante que você lembre até da própria história da Revolução Puritana na Inglaterra. A Inglaterra tem uma questão religiosa, na verdade vem antes. A questão religiosa na Inglaterra nasce do ato de supremacia do Henrique VIII em 1534, quando, através de uma canetada, Henrique VIII cria uma nova igreja, chamada Igreja Anglicana, da qual ele é o chefe, e rompe com a Igreja Católica. A partir daí começam as perseguições religiosas e as disputas religiosas na Inglaterra. Só que, apesar da Inglaterra ter uma religião oficial anglicana estabelecida pelo Henrique VIII, a Inglaterra tem uma enorme quantidade de calvinistas, aqueles que se dizem puritanos, pela leitura pura que eles fazem da Bíblia, pela leitura mais literal que eles fazem da Bíblia. Esses puritanos são essencialmente burgueses, afinal de contas o calvinismo prega o lucro como sendo um sinal de salvação. Ou seja, esses burgueses puritanos, esses burgueses calvinistas, passam a ser perseguidos por uma religião oficial, que é a religião da coroa, que é a religião anglicana. Esse é um dos motivos da Revolução Puritana, entre 1640 e 1649. Claro que tem toda a questão política que a gente não vai entrar aqui. Mas além dessa questão política, a questão religiosa ela é muito forte na Inglaterra. Tá? Então essas disputas, essas perseguições religiosas, elas acabam estimulando também um processo de imigração. Aqueles que são perseguidos podem ter intenções de sair de lá. E a gente não pode perder de vista o próprio processo da Revolução Industrial. O próprio processo da Revolução Industrial. Tá? Ai, professor, mas a Revolução Industrial é no meio do século XVIII. Não, pera. A história estabeleceu como marco da Revolução Industrial a primeira máquina a vapor em 1750. Isso não significa que a Revolução Industrial tenha ocorrido em 1750. A gente não faz uma máquina de um dia para o outro. Ninguém foi dormir no dia 31 de dezembro de 1749 e falou, mano, amanhã, hein? É amanhã que nós faz a Revolução. Não é isso. A Revolução Industrial pressupõe todo o processo de desenvolvimento tecnológico que vai levar fácil meio século. Na verdade, até um pouquinho mais, certo? Então, todo esse processo da Revolução Industrial vai estimular a transferência de pessoas para a Inglaterra. Por quê? Porque a Revolução Industrial vai gerar uma necessidade de algodão. Certo? Aliás, eu preciso te contar uma coisa que eu espero estar chocando um total de 0 pessoas, mas vai que então prefiro te contar. Algodão não nasce no pacotinho da farmácia. Algodão é uma plantinha. Tudo bem? Algodão é uma plantinha que tem os pomponzinhos que também não são brancos, são mais para cinza, tudo bem? Que são colhidos, são processados e aí você tem aquele algodão fofinho que parece uma nuvem que você compra na farmácia. Mas algodão é uma plantinha, aliás é uma plantinha tropical, tudo bem? Vamos juntar as pelotas todas? Eu te falei aqui de uma questão social, de desigualdade, de uma questão religiosa e de uma questão econômica. E estamos falando de colonização da América Inglesa. Onde eu quero chegar? Eu quero que você perceba que esse conjunto de elementos aqui vai estimular a vinda de pessoas para a América. De que forma, prof? Os cercamentos e as perseguições religiosas vão fazer com que pessoas que perderam as suas terras, que desejam uma melhor condição de vida ou que desejam fugir das perseguições, saiam da Inglaterra. Enquanto a necessidade de algodão, que vai ser motivo, vai ser decorrente da Revolução Industrial, faz parte de um projeto inglês de desenvolvimento econômico. Onde eu quero que você chegue? Eu quero que você perceba que na colonização da América Inglesa existem 2 tipos de interesse. Esses dois motivos aqui,
vão gerar o que nós vamos chamar de interesse particular. O que você quer dizer com particular, prof? Eu quero dizer que não tem nada a ver com a coroa. É interesse de ingleses, não interesse da Inglaterra. São pessoas que, por conta própria, vão sair da Inglaterra. Seja para tentar melhorar de condição de vida, seja para fugir das perseguições religiosas, seja para tentar uma nova vida na América. Tudo bem? Já a questão da Revolução Industrial faz parte de um projeto oficial. Ou seja, aqui tem o dedo do rei. Aqui tem um projeto do governo inglês. Tudo bem? E aqui a gente pode fazer a comparação com a América Ibérica. Enquanto o projeto colonizador da América Ibérica foi um projeto oficial, tanto da Espanha quanto de Portugal, na América Inglesa existem dois projetos. Existe um projeto particular e existe um projeto oficial. O fato de serem dois projetos vai condicionar os modelos de colonização da América Inglesa. Enquanto a América Ibérica, seja espanhola, seja portuguesa, tinha um projeto mercantilista único, que no caso de Portugal, puxou mais para o lado agrícola, para a economia complementar. No caso da Espanha, puxou mais para a mineração e depois, com o passar do tempo, os dois acabam desenvolvendo os dois. Na América Inglesa, vão aparecer dois modelos de colonização completamente diferentes. Quer ver qual? O modelo de colonização do norte é o modelo que vai representar as ideias daqueles que fugiram da Inglaterra em busca de uma nova vida. Lembra que eu falei para vocês na primeira parte do vídeo que existiu um projeto particular e existiu um projeto oficial? Pois bem, o projeto particular de expansão está relacionado justamente a essas colônias do norte. A fundação daquilo que os colonos chamaram de Nova Inglaterra. Sim? E essa Nova Inglaterra nada mais é do que a tentativa de estabelecer na América um modelo marcado pela autossuficiência. Um modelo autossuficiente. Nicolás, o que você quer dizer com autossuficiente? Autossuficiente é aquele modelo que produz tudo aquilo que ele precisa. Tudo aquilo que é necessário, os próprios colonos vão produzir. A ideia é quebrar a dependência em relação à metrópole. A ideia é quebrar a ligação com a metrópole. A ideia das colônias do norte é reproduzir na América uma Inglaterra que não tenha vínculo com o rei, a Inglaterra deles. E para isso, nesse modelo autossuficiente, vão aparecer 4 características fundamentais. Quais são essas 4 características fundamentais? Primeiro, a ideia de policultura. Polivários, cultura, produtos, cultivos. Tudo bem? O modelo do norte é um modelo no qual há diversidade de produção. Se produzem diferentes gêneros, até porque a gente vai ver daqui a pouco que a ideia é que seja produzido para consumo. Lembra? É autossuficiente, eles têm que se sustentar. Então é necessária essa diversidade, tá? Essa policultura, ela se dá num sistema de minifúndios, certo? O que são minifúndios? Minifúndio é o contrário de latifúndio. Nossa, prof, ajudou pra caramba. Latifúndio é uma grande propriedade, certo? Minifúndios são pequenas propriedades. Se alguém chamar minifúndio de pequeno latifúndio, eu só desejo que tenha uma morte lenta e dolorosa, tudo bem? Não é pequeno latifúndio. Latifúndio é uma terra grande. Você não pode subir para baixo, tudo bem? Então, minifúndios são pequenas propriedades, beleza? Então, o que existem no sul são pequenas propriedades com diversidade de produção. Por quê? Porque a ideia desse modelo é desenvolver um mercado interno. A ideia é desenvolver o mercado interno.
Ou seja, que a produção da Nova Inglaterra fique na Nova Inglaterra, ou exportar para outras regiões da América. Onde eu quero chegar com isso? O modelo de colonização do norte, esse modelo autossuficiente, não tem a pretensão de enriquecer a metrópole. A produção aqui não é complementar à metrópole. A produção aqui é uma produção voltada para o próprio consumo. E aqui vem o grande chance. Se eu quero gerar produção para mercado interno, eu preciso criar esse mercado interno. Eu preciso criar a condição de que as pessoas comprem os produtos. Nicolás, como se faz isso? Simples. A condição se dá através do estabelecimento do trabalho livre, também chamado de trabalho assalariado. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, assalariado sim recebe salário. Nicolás, mas tem um A na frente. Eu sempre vou te dar o meu exemplo. Se você curte comer um bife acebolado, você vai lembrar que o bife acebolado tem muita cebola, tudo bem? Se o bife acebolado tem cebola, o trabalho assalariado tem salário. Esse A não é de negação, tudo bem? Não é prefixo de negação. Trabalho assalariado é sinônimo de trabalho livre. E vai por mim, você vai cansar de encontrar questão de vestibular que vai usar a palavra assalariado para tentar te trollar e dizer que é escravo. Assalariado sim recebe salário. Lembra do bife acebolado, tá? O que vai acontecer aqui na prática? Na prática, vai se formar um modelo marcado por a autossuficiência econômica, mas marcado também por mais duas coisas que eu quero que você guarde. Vai surgir um modelo marcado pela autonomia política. As colônias do norte quase não têm ligação com o rei. Eles não pagam tributos para o rei. Eles literalmente criaram a Inglaterra deles sem rei. Tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque em algum momento isso vai dar problema. Em algum momento o rei vai tentar apertar esses caras. E isso não vai prestar, tá? Isso é um assunto para o próximo vídeo. E além de tudo, essas colônias do norte estabeleceram um tipo de comércio que a gente vai chamar de comércio triangular. E que tinha como grande parceiro comercial as Antilhas. Tudo bem? Nessa região nasce um tipo de comércio que envolvia as Antilhas. Antilhas, se você não está associando, são ilhas colonizadas pela Holanda. Quando os holandeses são expulsos do Brasil em 1654, eles migram para a região do Caribe para estabelecer plantations açucareiras, certo? E essas plantations açucareiras holandesas, elas compram produtos da Nova Inglaterra. Lembra que eu te disse? O objetivo é gerar um mercado interno ou comercializar para alguém que não é Inglaterra. Ou seja, as Antilhas se transformam em mercado consumidor dos produtos manufaturados da Nova Inglaterra. E em troca, a Holanda vende açúcar para esses colonos do norte, para essas colônias da Nova Inglaterra. Sim? E aí a terceira ponta está na África. Esses produtos que são comprados da Nova Inglaterra são utilizados para fazer escambo na África por escravos para serem vendidos nas Antilhas, porque o modelo de colonização holandês nas Antilhas é um modelo que preza pela escravidão. Então o produto da Nova Inglaterra é utilizado na África para escambo. Na África, o escambo troca produtos por escravos que são vendidos nas Antilhas, certo? Esses escravos são vendidos nas Antilhas, pega-se açúcar, volta-se para as colônias do norte. E aí você tem um triângulo: Antilhas, colônias do norte, África. Antilhas, colônias do norte, África. Esse comércio é comércio triangular e não é exclusividade da América Inglesa. Então esse é o modelo das colônias do norte. Mas existiu também um modelo oficial. Quer ver qual?
Só que além do modelo particular do norte, a gente não pode esquecer que houve também um projeto oficial, aquele projeto voltado para a exploração do algodão, aquele projeto voltado para a economia complementar. E aqui vai aparecer algo que você já ouviu falar 1 milhão de vezes fora dos Estados Unidos e que talvez você nunca associou. O modelo de exploração das colônias do sul, que é o modelo oficial, é aquele que foi chamado de plantation colonial. E você que já estudou Brasil açucareiro, aqui você vai ter uma reação bovina inevitável. Eu acho que eu encontrei o nome do plantation. Olha o inglês aqui. Agora faz sentido chamar de plantation. Agora faz sentido o nome ser em inglês. Na verdade, esse foi o nome que a Inglaterra deu a esse modelo de colonização, que é muito parecido com aquilo que Portugal fez aqui no Nordeste e que a Espanha fez nas regiões tropicais. O que a Espanha e Portugal fizeram? Usaram o nome inglês. É por isso que a gente fala de plantation no Brasil, é por isso que a gente fala de plantation na América Espanhola. Mas na verdade o nome plantation é um nome claramente inglês, tá? Esse modelo de plantation, ele atende àquela ideia da economia complementar. Ou seja, faz parte daquela ideia de usar a colônia para produzir coisas que na metrópole não dá por conta do clima. O conceito de economia complementar tão importante para falar desses temas coloniais, tá? E quando a gente fala de economia complementar, é importantíssimo que você guarde 4 características aqui. Quais são as 4 grandes características aqui? Primeiro, a ideia de monocultura. A existência de um produto que é a base da colonização. Lembra que não é bem um, não é que só tem um produto, mas existe um produto que é a base, que no caso da América Inglesa era o algodão. Tá? Se você quiser ver um filminho legal, eu sugiro para você assistir 12 anos de escravidão. Não é um filme dessa época, é um filme do período da Guerra Civil Americana, no século XIX. Mas você vai ver a questão da escravidão nas fazendas de algodão. Essas fazendas de algodão são estabelecidas entre os séculos XVII e no século XVIII na região sul, tá? Nicolás, mas por que tinha que ser no sul? Pera, aí quem vai nos ajudar é aquela nossa prima chamada geografia. As colônias do sul da América são colônias que estão numa região de clima tropical. A região sul dos Estados Unidos hoje, a região sul das 13 colônias, é uma região de clima tropical. E o algodão, como eu te disse, é um produto tropical. Então, essa exploração só podia se dar na região sul. Tudo bem? A monocultura está geralmente associada ao estabelecimento de latifúndios, que nada mais são do que enormes, imensas, gigantescas propriedades. Sim, esses latifúndios, eles são voltados para a agroexportação. Isto é, o objetivo aqui é que a produção seja voltada para a metrópole. O objetivo aqui é criar aquela relação que no mercantilismo chamamos de pacto colonial. A colônia produz matéria-prima, vende para a metrópole que vai transformar em manufaturas. A função da colônia é estabelecer apenas essa agroexportação. E como eu faço para atrapalhar o desenvolvimento do mercado interno? Simples. Se eu não quero que tenha mercado interno, eu crio condições para que as pessoas não possam comprar. Como eu faço isso? Através do estabelecimento da escravidão. E aí eu retomo a dica de filme, 12 anos de escravidão, vai mostrar um pouco o que é essa condição dos escravos
na região sul, principalmente dos Estados Unidos. Lembrando que o contexto é outro, o contexto da Guerra Civil Americana, mas você vai entender um pouco dessa questão econômica, dessa questão social. Esse modelo de plantation colonial é o que a gente vai chamar de modelo oficial. Ou seja, é o que está ligado à coroa e que atende à necessidade econômica de algodão para a Revolução Industrial. Eu sei que você está se fazendo uma pergunta. Você assistiu o vídeo inteiro, aliás, ele está acabando, e você está pensando, Nicolás, você não vai falar de colônia de exploração e colônia de povoamento? Que horas você vai chamar as colônias do norte de povoamento e do sul de exploração, prof? Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu não vou chamar em hora nenhuma de exploração e povoamento. Por quê? Os termos colônia de exploração e colônia de povoamento foram termos que a sociologia criou e a história apropriou e que durante muito tempo foram utilizados, povoamento para o norte e exploração para o sul. Eles explicam de uma forma bastante geral o que são esses dois modelos, mas existe uma certa imprecisão nos termos exploração e povoamento. E principalmente, os termos colônia de povoamento e colônia de exploração geram uma oposição que não é verdade. Criam-se dois modelos como se fossem completamente opostos, quando na verdade o termo exploração e o termo povoamento não são precisos, não são exatos para dizer isso. Quando eu vou explorar, e o modelo de exploração supostamente é do sul, a exploração ela pressupõe que tenha povoamento primeiro. Eu não posso explorar sem povoar primeiro, tudo bem? E pior do que isso, o próprio termo povoamento, ele nega a possibilidade de uma exploração econômica. Quando, na verdade, a questão da exploração também não é que não acontece na região norte. É que a exploração da região norte se dá sem ligação com a coroa, tudo bem? A região norte ela é explorada por pessoas que vão fazer isso para benefício próprio. Então, os termos exploração e povoamento, eles são imprecisos. Não é que são um completo absurdo. Você até vai encontrar algumas questões de vestibular que ainda usam exploração para se referir ao sul e povoamento para se referir ao norte. Mas eu sugiro que você comece a desapegar desses termos. Eu já vi questões de vestibular que questionam, que discutem esses conceitos, inclusive. Então a sugestão do tio é, não usa. Chama o modelo do norte de modelo particular ou autossuficiente. Chama o modelo do sul de modelo oficial ou modelo de plantation. Tudo bem? Se por um acaso você encontrar uma questão que chama norte de povoamento e sul de exploração, finge demência, vai em frente e está tudo bem. Mas na dúvida você não chama. Se você pegar um examinador meio chatinho, ele ainda vai brigar com você e vai tirar nota. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.